Então, vamos lá para o tutorial. O que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai fazer uma criação de uma instância EC2 Linux na AWS. Traduzindo, a gente vai criar uma máquina virtual EC2 com sistema operacional Linux na AWS, que é o sistema de nuvem da Amazon. Tudo bem? Então, quais são as configurações que a gente vai usar nessa máquina, ou também chamada aí de instância, tá? Máquina virtual. Nós vamos configurá-la com o sistema operacional Linux. A gente vai escolher a versão que em inglês vem escrito FreeTire, ou em português também, versão gratuita. O tipo de instância que a gente vai escolher é o tipo gratuita T2, e que tem aí, né, 1 GB de memória, conexões lá do networking da rede que a gente vai já deixar lá tudo padronizado bonitinho, que é o SSH, e a gente vai gerar uma PPK, que é uma chave, né, um arquivo-chave, que a gente vai utilizar para fazer a conexão com essa máquina virtual pelo PUT, tá? O PUT vai usar esse caminho aí para acessar a nossa máquina. Então, primeiro a gente vai criá-la, depois eu vou mostrar como acessar. Bora então. Vou sair aqui do PowerPoint. Primeiro de tudo, a gente tem que ter um cadastro na AWS da Amazon. Então, é só jogar lá AWS no Google, né, no buscador. Vai aparecer o link lá que é da Amazon, você entra, faz o seu cadastro bonitinho, põe as suas informações. Como eu coloquei aqui meu endereço do Brasil, então tá tudo ali, já vem tudo configurado em português, tá? Às vezes pode vir já configurado em inglês, mas de qualquer maneira, eu vou comentando aí, dando algumas palavras-chave. No canto superior esquerdo, depois que você faz toda a validação bonitinho, faz o acesso com a sua conta, tem ali alguns quadrados escritos Services, né? Então você clica e ele abre um menu. Aqui estão todas as ferramentas possíveis de você utilizar ali da nuvem. Então nós vamos procurar aqui computação ou computer, tá? Acho que vai estar como computer ou computation, alguma coisa assim. Quando a gente clica, ele abre um submenu, tá? Com várias possíveis ferramentas. A gente vai escolher essa EC2, servidores virtuais na nuvem. Então, quando a gente clica, aí sim, agora ele carrega uma nova página. No canto esquerdo, a gente vai ter um menu com as ferramentas. No centro, a gente vai ter aí alguns dados, um resumão do que a gente tem aqui já vinculado à conta do usuário. E do lado direito, a gente tem os atributos da conta. Então, se a gente descer um pouquinho, dependendo do tamanho da sua tela, na parte central a gente vai ter lá, executar instância, ou em inglês vai estar escrito Launch an Instance, tá bom? Também é a mesma coisa. Tem o botão laranjão aqui, executar instância ou Launch an Instance. A gente clica em executar, e ele carrega essa página que, na verdade, é para a gente criar uma instância que é a máquina virtual, tá? Então, aqui tá falando, ó, permite criar máquinas virtuais ou instâncias que são executadas na nuvem da Amazon. Então, a gente precisa dar um nome para essa instância que eu vou dar aqui, teste Priscila. Vou colocar meu nome porque é só um teste aqui para a gente fazer. Quando a gente rola um pouquinho para baixo, aparece então aqui, né, de início rápido, alguns sistemas operacionais, eles vêm com as marquinhas ali para ficar mais fácil da gente reconhecer. Conforme a gente clica, tá vendo? Ó, o que eu escolho fica em azul, os outros ficam em branco. Então a gente vai deixar, já vem clicado, já vem azulzinho, já vem selecionado o Amazon Linux. E é esse que a gente vai deixar, tá? Porque a gente quer o sistema operacional Linux. Aqui embaixo tem um campo, né, de seleção, tá vendo? Ele vai dar, quando a gente clica na setinha da direita, ele dá várias opções de máquinas que eu posso criar do Linux. É importante a gente se atentar aqui que eu quero uma máquina gratuita, então precisa estar escrito Free Tier ou qualificado para o nível gratuito. A gente vai deixar o primeiro mesmo, que já vem selecionado bonitinho. Embaixo ele vem escrito que a arquitetura é 64 bits, que é o que a gente precisa. Não é necessário mudar, a não ser que o seu, porventura, esteja outro número. Do contrário, deixa aí os 64 bits. Tipo de instância, tá? Ou instance type também.
a gente vai selecionar o gratuito, porém, geralmente o que já vem selecionado é o T1 micro, tá? Que ele tem ali um pouco menos de memória, de giga de memória. A gente vai selecionar o T2 micro, porque é ele que vem com aquele 1 GB que eu tinha falado, que a gente vai utilizar aí na nossa configuração. Deixou ele selecionado, então, o T2 micro, desço mais um pouquinho. Par de chaves, que é o que eu vou utilizar para acessar a minha máquina, a minha instância. Eu coloco aqui criar novo par de chaves. E aí aqui ele pede para eu colocar um nome, então eu vou colocar teste Priscila, porque sim, porque meu nome é bonito, eu vou usar ele. Embaixo tem os tipos de chave, não vamos mudar, deixo que já vem selecionado, porém, o último item, formato de arquivo de chave, da chave privada. Como eu falei, a gente vai precisar do PPK para fazer depois o acesso pelo PUT, tá? Que é o formato aí que o PUT utiliza para se conectar. Então, eu vou selecionar o PPK, tá? Ele vem escrito lá, ó, para uso com o PUT. Feitas essas seleções, eu crio aqui, botão laranja, criar. Ele vai fazer um download de um arquivo. Não preciso abrir esse arquivo, tá? Ele vai ser usado pelo PUT, que daqui a pouco eu vou mostrar como que eu faço o acesso. Fez o download? Vamos seguindo. Configurações de rede ou de networking também vai estar em inglês. A gente não precisa mudar nada da configuração, ele já vem ali com um padrão. Só se atentar se ele está ali setado, né, ticado, feito um check, no permitir tráfego SSH, que é o que a gente vai utilizar para se conectar com a nossa instância pelo PUT. Tranquilo? Ali ele vem em configuração de armazenamento, mas que a gente também não vai mexer, ele já deixa ali 8 GB, que é o que vem padrão. Do lado direito, então, a gente tem ali executar instância em laranja, um botão laranja. Clico nela. Espera uns minutinhos. Criou. Como que eu vejo que a minha instância ela está criada? Aqui em cima ele vai mostrando o menu e o submenu, as abas que eu estou abrindo. Então, eu estou em iniciar uma instância. Eu quero voltar para a aba instâncias. Então, eu venho com o meu cursor aqui, ó, tá vendo? Quando eu coloco o mouse em cima, ele é um link. Cliquei, ele volta para minha página de instâncias. Aqui eu já tinha feito uma, né, que ela tá com o status encerrado, que foi um teste que eu fiz antes. E embaixo ele tem o que a gente criou, ó, teste Priscila. E ele tá com status pendente, ele leva um tempinho. E aí, pronto, ficou verdinho executando. E assim eu sei que a minha instância, a minha máquina virtual, ela está criada. E aqui eu consigo ver algumas informações, como o ID dessa instância, que é gerado pela própria Amazon, o estado, se ela está encerrada, se ela está suspensa, né, se ela está executando, se ela está pendente, o tipo de instância, o status do alarme, mas isso a gente não precisa se preocupar, a zona de disponibilidade, né, que é aonde está o meu servidor. Enfim, o que interessa aqui pra gente, o endereço de IP, tá? Que ele é ali o endereço da minha máquina. É como é o endereço que a gente vai usar aí através das redes para acessá-la. Então, é legal a gente ter esse número aí salvo. Então, eu selecionei, Ctrl C, para ele ficar selecionadinho, que a gente vai colar daqui a pouquinho. Criei, ótimo. Então, ela já está na nuvem, a minha máquina. Como que eu acesso? Porque aqui eu estou vendo que ela está criada. Beleza, então vamos lá. Depois que eu já fiz o download do PUT, no caso aqui a gente fez o download de um EZ, que é um executável, no caso o meu ficou aqui na minha pasta de download, né? Eu posso procurar ele aqui na barrinha de procura, tá aqui, vou abri-lo. Clico 2 vezes, ele abre essa interface. Aqui, hostname ou, né, IP, eu preciso colocar o IP da minha máquina. Onde que eu pego isso? Aquele IP que eu falei pra gente copiar, tá? Aqui da minha instância. Quando eu venho, então, em instâncias, endereço IP. Seleciono Ctrl C, chego aqui no input, dou um Ctrl V. Não colou, peraí. Selecionar, Ctrl C, put, Ctrl V aqui bonitinho, colado. Porta já tá 22, beleza. Do lado esquerdo eu tenho aqui o meu menu do PUT.
Tem sessão, terminal, window e tem lá connection. E ele tem um submenu. Um dos itens é SSH, como eu tinha comentado na hora que a gente estava fazendo a configuração da máquina virtual, da instância, é como o nosso put se conectaria a ela. Tem um maisinho do lado. Clica, ele abre mais opções que estão escondidas dentro do SSH. Uma delas é o Alt, A-U-T-H. Ele também tem um maisinho do lado, mas dessa vez eu não vou clicar no maisinho, eu vou clicar no Alt. Pronto, mudou aqui agora, né? A minha interface está com uma outra janela aberta. Não vou mudar em nada do que já está ticado ou não ticado aqui, dado check. Mas aqui no final eu tenho um campo para fazer o browser, né? Ou eu poderia digitar aqui o endereço. Eu vou clicar no botão Browse. Cliquei, ele vai abrir uma caixa para os documentos do meu computador. Lembra que quando a gente criou a instância lá no AWS, a gente fez o download da PPK? Ele geralmente vai para minha pasta download. Aqui tá, né, teste Priscila, que foi o nome que eu dei da chave, né, da PPK. Vou selecionar, botão abrir. Apareceu aqui o caminho. Vou apertar Open. Ele vai pedir para fazer um login. Qual é o login que a gente vai usar? EC2-user. Opa, aqui não tá digitando. EC2-user. Enter. Aí ele falou que tá autenticando e ele aparece ali, ó, EC2 do Amazon Linux. E aqui eu tô dentro, então, agora da máquina virtual. Tudo bem? Então, no próximo bloco aqui, vou mostrar como fazer a instância Windows e como acessar. Agora, então, a gente vai criar a instância, uma máquina virtual com Windows. Novamente, voltei lá para o início do que a gente está falando, lá da Amazon, né, dos serviços de nuvem da Amazon. No meu canto superior esquerdo, tenho Services. Clico, abro o menu, venho em Computação, ou Computation, Computer, dependendo da linguagem que tiver aí setado a sua página. Venho em EC2. Abriu aquela páginazinha igual quando a gente montou do Linux, né? Agora, o que a gente vai montar? Então, agora a gente vai criar do Windows. A configuração do sistema operacional vai ser um Windows 2016. A gente vai escolher o tipo de instância gratuita, com aí 1 GB de memória. Na verdade, agora, né, a conexão não é mais por SSH, porque a gente não vai usar o PUT, tá? A gente vai fazer a conexão pelo RDP, tudo bem? Então, a conexão, ela vai ser dada de uma maneira diferente. A gente não vai usar o PUT dessa vez. Tranquilo? Então, bora lá criar uma máquina, uma instância com essa configuração e acessar. Voltando então aqui para o site da Amazon. Venho em executar instância ou launch an instance também, se tiver em inglês. Clico no botão laranjinha aqui. Vamos lá, executar. Vou dar um nome. Agora eu vou chamar de teste Windows. Aí você dá o nome da máquina que você necessita. Descendo, eu tenho as opções de sistema operacional. Está selecionado aqui, já vem selecionada a primeira opção, que é da Amazon Linux. Então, a gente vem aqui e seleciona o Windows. Clicou, ficou azulzinho, chique. Aqui a gente vê, ó, que quando eu clico no Linux, aqui do lado direito eu tenho um resumo, né, número de instâncias e tudo mais. Ele está me dando uma configuração, principalmente aqui, ó, em armazenamento. Quando eu clico em Windows, essas informações elas mudam, tá vendo? Agora tá lá, Microsoft Windows Server, já foi para 30 GB de memória e assim por diante. Então, vamos descer mais um pouquinho. Aqui ele tá como o Windows Server 2022, mas qual que a gente quer? A gente quer a 2016. Então, a gente vai clicar na setinha aqui do lado para abrir as opções que a gente quer. Vamos descendo, aqui, ó, o Server 2016. Eu tenho o Core e o Base. A gente vai ficar apenas com o Base. Ambas são gratuitas. Selecionou, ele dá uma descrição breve ali
né, sistema 64, arquitetura 64 bits e tudo mais. A gente não precisa mexer em nenhuma dessas configurações. O tipo de instância, ele já vem selecionado o T2 micro, né, de 1 GB de memória. A gente vai deixar essa mesmo já selecionada. Se fosse outro tipo de instância, é só clicar aqui do ladozinho que abre as opções, tá bom? Perdão, meu cachorro. Par de chaves, ou key pair, tá? A gente precisa criar. Então, eu clico, deixa eu voltar. Ó, aqui, ó, criar novo par de chaves. Clico. Eu preciso dar um nome. Então, eu vou dar teste.windows. Formato desse arquivo. Lá quando a gente criou do Linux, a gente usou o ppk, porque a gente ia acessar pelo put. Aqui não, tá? A gente vai deixar o pen mesmo selecionado e eu dou criar par de chaves. Ele faz um download também de um arquivo. Opa! Ele faz o download de um arquivo aqui para a gente fazer essa conexão depois com a máquina. Por hora, não vou abrir esse arquivo, vou deixar ele quietinho do jeito que tá. Configurações de rede. Não preciso mexer em nenhuma das configurações, tá? Ó, só lembrando que ele tem que estar ticado lá o permitir tráfego RTP. Ele já normalmente já vem setado, mas só checando. Configuração de armazenamento a gente também não vai mexer. E vamos aqui para o lado direito no executar instância. Criou. Onde que eu vejo essa minha máquina? Eu estou nas abas, né? Eu entrei na aba EC2, selecionei instâncias e criei no botão iniciar instância. Eu quero voltar lá para instâncias, tá? Então, eu volto para minha aba, lá no canto superior, né? Do jeito que eu cliquei, ele volta para essa aba anterior. Aqui tem um teste Priscila, que foi o que a gente fez anteriormente do Linux, e agora tem o teste Windows, que é a máquina virtual, a instância que a gente acabou de criar. Ela ainda está como pendente, leva um tempinho, daqui a pouquinho ela já vai estar apta. Enquanto isso, a gente consegue rodar aqui pro lado direito e ver todas as informações necessárias, ok? Já está aqui executando, ou se tiver em inglês, running, tá? Que ele já está rodando. Se eu clicar aqui no ID da instância, ele abre os detalhes, tá vendo? Ele dá mais detalhadas informações. Em cima tem um cabeçalho ali, né? Resumo da instância. Tem um botão de refresh, uma setinha, né? Que ele recarrega as páginas. Aqui já está em estado executando, né? Então a gente não precisa dar um refresh. E tem conectar. Clico em conectar. Cliente RDP, tá? O RDP Client, ok? Descendo um pouquinho aqui, ó, fazer download de arquivo de área de trabalho remota, porque a gente vai estar acessando remotamente essa máquina. Já está selecionado o tipo de conexão que é por cliente RDP, não tem nem como eu mudar, né? Já deixo ela ali mesmo. Clico, faço o download. Para eu fazer o download, para eu acessar de fato, na hora que eu clicar ali no arquivo que ele baixou da RDP, ele vai pedir para eu fazer um login. Ele vai pedir uma senha. Como que eu obtenho essa senha? Tem o botão de fazer o download aqui do arquivo da área de trabalho remoto. E embaixo tem lá Public DNS, né? E embaixo tem senha, obter senha. Cliquei. Obter senha do Windows. Então aqui ele está pedindo, ó, Private Key, tá? Upload Private Key. Então eu preciso subir um arquivo aqui. Que arquivo é esse? O arquivo que a gente fez o download lá atrás na configuração da minha instância. Aquele que termina em .pen, que está aqui embaixo, ó. Nem tirei ele daqui. Então, eu dou um upload, clico no botão upload. Ele vai abrir uma janela para eu selecionar esse arquivo onde ele foi salvo. Geralmente, quando eu faço download das coisas, ele vai parar na minha pasta download. Eu dei o nome de teste Windows. Então, o arquivo vai estar com o nome da chave que você deu. Seleciono ele, abrir. Aqui, Contents, ele tá me dando o conteúdo dela, tá bom? Que é ali a descrição. Descendo mais um pouquinho na página aqui, ó. Descriptografar senha. Clico nesse botão laranja. Belezura, ele me deu uma senha.
Tá vendo? Ele transformou num código de números, letras e símbolos, né? Tem ali do ladinho a opção, 2 quadradinhos, né, um sobre o outro, que é o comando para eu copiar. Copio essa senha, já deixo ela salva ali, bonitinha, quando eu precisar utilizá-la. E agora sim, eu vou abrir aquele arquivo que a gente tinha feito o download do RDP. Provavelmente vai aparecer esse aviso, você dá a conectar. Ele vai levar um tempinho, tá estabelecendo a conexão. Pediu a senha. Que senha que é? A que a gente acabou de copiar. Dou um Ctrl V aqui, ó. Rolou. Dou um OK. Se aparecer o aviso que né, o nosso computador ele tenta proteger a gente, pode dar sim ou OK, yes. E espera ele estabelecer a conexão remota. Não se assuste se a sua tela ficar preta, ele vai carregar, ele leva um tempinho, mas ele vai carregar a interface ali, ó, a telinha, né, dele fazendo o login agora na minha máquina remota do Windows. Ele vai carregar a área de trabalho bonitinha. Ó, o cursor tá com a bolinha girando, tá carregando, mas um tempinho que ele não acabou de carregar tudo. Enquanto tá preto o fundo, significa que ele não acabou de carregar todas as informações. Então a gente espera um pouco mais. Olha, apareceu esse aviso de networks. Eu dou yes. Tadá! Carregamos e conseguimos acessar então o nosso Windows remoto da nossa instância, que ela está, na verdade, na nuvem. Ela não é uma máquina física. Eu consigo fazer toda a parte ali de configuração de sistema operacional, mas ela está rodando na nuvem. No caso, nos servidores da Amazon. Então, aqui ela tem a barra de tarefas normalmente, né? Ali, ó, tem o botão iniciar, com as aplicações do Windows. Eu tenho o Explorer, eu tenho ali a página de documentos, né? As minhas pastinhas. Tenho a lixeira, normalmente como se eu estivesse dentro de uma máquina física, ok? E é isso, pessoal. Espero que tenham gostado.